Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, minha gente. Está começando mais uma edição do Sim Notícias. Você vai ver tudo que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Casal de pastores fala pela primeira vez sobre a morte trágica dos filhos em um incêndio no centro de Linhares no final de semana. Exame de DNA dos pequenos Joaquim e Cauã só deve ficar pronto em 15 dias. E ainda, começou a greve dos professores da rede municipal de ensino aqui de Linhares. Polícia conclui inquérito e prende 4 pessoas por latrocínio no bairro Três Barras. Confira hoje as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. Veja também a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Feminicídio é o tema de uma rodada de palestras que acontece nesta segunda-feira na Faculdade Pitágoras de Linhares. Um dos palestrantes é o ex-secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, nosso entrevistado de hoje. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para você que nos acompanha na Grande Vitória, eu agradeço a sua audiência, você que está sempre assistindo pelo canal 20 via RCA. O Departamento Médico Legal de Vitória deve divulgar em 15 dias o resultado de DNA dos corpos de Cauã Salles Burkowski, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, de 3 anos, as duas crianças mortas no incêndio dentro de casa no centro de Linhares no último sábado. Nesta segunda-feira, o casal de pastores, pais das duas crianças, falaram com nossa reportagem. Os corpos dos dois irmãos, Joaquim e Cauã, chegaram no Departamento Médico Legal da capital no domingo. Durante toda a manhã desta segunda-feira, a família foi aguardada para a coleta de material genético. Para a identificação dos corpos dos meninos, será necessário um exame de DNA. Segundo peritos do Departamento Médico Legal de Vitória, será colhido sangue ou saliva da mãe das crianças para o procedimento. O laudo com o resultado deve ficar pronto em 15 dias. Somente com o resultado é que os corpos dos irmãos serão liberados. Joaquim, de 3, e Cauã, de 6 anos, morreram carbonizados no quarto em que dormiam na madrugada do último sábado em Linhares, no norte do estado. Na residência estavam o pai e as crianças, mas somente o quarto dos meninos pegou fogo. Os pais são pastores de uma igreja evangélica e no dia do incêndio, Juliana Salles, mãe dos meninos, estava em Minas Gerais com o filho mais novo. No sábado à noite, após o incêndio, um culto foi realizado na igreja que a família frequenta. Eu creio que em tudo há um propósito de Deus. Eu creio muito em Deus, eu sei que todas as coisas concluem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que o que aconteceu é um propósito de Deus, serviu para me forjar em alguma coisa, para me amadurecer. Eu creio que os meus filhos estão em Deus, eles estão com Deus. E eu creio que a força que eu estou tendo, tudo que está acontecendo, é porque eu estou em Deus. E se eu não estivesse em Deus, eu não teria aguentado, não teria suportado. Eu perdi uma filha 2 anos atrás, 3 meses ela tinha, faleceu de invaginação intestinal. E agora aconteceu essa tragédia, esse incêndio no quarto dos meus filhos. E eu só suportei isso porque Deus está na minha vida, eu estou na vida dele. Que coisa, né, gente? Só depois do resultado desse exame de DNA, que o DML deve divulgar, é que os corpos dos 2 meninos serão liberados para sepultamento. Começou nesta segunda-feira a greve dos professores nas escolas da rede municipal de ensino aqui de Linhares. Segundo o sindicato da categoria, o movimento conta com 100% de adesão, ou seja, não há aulas em nenhuma das escolas da rede municipal. Quase 25 mil estudantes estão sendo atingidos pelo movimento grevista, deflagrado na última assembleia, na última quinta-feira. Os professores pedem o cumprimento na íntegra do plano de cargos e salários do magistério. E apesar da greve, segundo o sindicato, os professores mantêm a carga horária em frente às escolas, das 7 da manhã às 11 horas e de 1 às 5 da tarde. Em nota, a Prefeitura de Linhares afirmou que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu os efeitos da decisão judicial proferida no juiz da comarca de Linhares, por entender que o município cumpriu regularmente o acordo firmado com o sindicato para a categoria do magistério e o plano de cargos e salários.
O município disse ainda esperar que o sindicato cumpra sua parte em não persuadir nem impedir professores a aderirem ao movimento. A prefeitura também informou que cumpriu integralmente o acordo firmado com o sindicato e alertou para as implicações estabelecidas na lei de greve. Bom, segunda-feira, você já sabe, nós temos as vagas disponibilizadas pelo Cine da cidade. Vamos conferir. As vagas hoje são para analista de tecnologia, analista de suporte, apontador de pessoal, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, vaga para pessoa com deficiência, auxiliar de montagem de irrigação, costureira de máquinas industriais, 30 vagas, cozinheiro industrial, designer gráfico, engenheiro civil, mecânico de manutenção industrial, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de refrigeração, operador de máquina, auxiliar de obras, técnico em enfermagem do trabalho, telhadista, vendedor interno, vendedor projetista de móveis. Os interessados devem procurar a agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro, ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Claro que você não deve esquecer de levar os documentos pessoais, principalmente a carteira de trabalho e um comprovante de residência. Segunda-feira, dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Existe uma história hindu de mais ou menos 4.500 anos atrás que fala que o Todo-Poderoso estava preocupado com o que o homem faria com o poder quando descobrisse que ele tem todos os recursos. O Poderoso estava preocupado se o homem ia usar isso para o bem ou para o mal. E reuniu então, numa reunião celestial, os anjos, arcanjos, querubins e serafins. E o Todo-Poderoso perguntou: o que faremos com esse poder? E alguém, levantando a asa, o anjo tem asa, disse: vamos esconder. E assim fizeram a reunião e o Todo-Poderoso falou: onde esconderemos? Alguém disse: vamos esconder numa montanha mais alta do mundo. E o Todo-Poderoso disse: olha, eu acho que um dia o homem vai chegar a uma montanha mais alta do mundo. E alguém disse: então vamos colocar no Polo Norte, lá tem gelo e o homem não chegará. E o Todo-Poderoso disse: chegará. Para o Sul, então, no Polo Sul, chegará. E o outro serafim disse: vamos colocar então na profundidade do mar, lá ninguém chega. E o Todo-Poderoso, prevendo o Lula e o pré-sal, já disse: não, vai chegar um dia. E os anjos estavam saindo sem muita solução, e o Todo-Poderoso parou e disse: vamos esconder esse poder dentro do próprio homem. E achará esse poder quem procurar dentro de si. Para mim essa é uma metáfora linda que mostra que nós temos dentro de nós todo o poder. Não adianta procurar fora de nós. Nós temos todos os recursos que necessitamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, porém, temos esse tesouro em vasos de barro. É aqui dentro que está todos os recursos necessários para construir uma nova história. Confie nisso, confie em você. Você tem todos os recursos. Muito obrigado, Magela, por mais uma coluna. Uma excelente semana para você e até segunda-feira que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a nossa região. A terça-feira será com muitas nuvens e chuva rápida. As temperaturas aqui em Linhares oscilam entre 20 e 29 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 27 graus. São Mateus com mínima prevista de 21 e máxima de 28. Já em Vitória, mínima de 20 e máxima também de 28 graus. E não sai daí, depois do intervalo você vai ver. A Polícia Civil conclui investigação sobre latrocínio ocorrido no bairro Três Barras e prende 4 pessoas. É daqui a pouco. A Polícia Civil de Linhares desvendou um caso de latrocínio ocorrido na cidade em janeiro deste ano. 4 pessoas foram presas, acusadas de matarem e roubarem pertences da vítima no bairro Três Barras. A polícia concluiu o inquérito que investigou uma morte muito violenta que chocou a comunidade de Linhares. A morte de Luiz Carlos Nunes Gustavo. Para a polícia, um crime de latrocínio que é roubo qualificado pelo resultado morte. Carlinhos era um homossexual assumido e, de acordo com informações, no dia 17 de janeiro deste ano, dia da morte, ele estava indo para um encontro amoroso.
As investigações, que foram coordenadas pelos delegados de polícia Dr. André Luiz Ribeiro da Costa e Romeu Pio de Abreu Júnior, resultaram na identificação e prisão dos suspeitos. Danilo dos Santos Bazone, vulgo Gordinho, 28 anos. Isaac Gabriel Pereira, vulgo Cachorrão, 38 anos. Patrick Onofre Rosati, alcunha PK, 20 anos. José Carlos Oliveira de Jesus, travesti, socialmente conhecido como Paola, de 32 anos, e Joyce de Oliveira, 35 anos. Todos os suspeitos já foram transferidos para as respectivas unidades prisionais. O delegado Romeu Pio de Abreu disse que a motivação foi a subtração de bens da vítima. Um crime premeditado, onde a vítima caiu em uma cilada, foi amarrada e morta dentro da sua própria residência. A subtração do patrimônio da vítima. Os suspeitos, eles armaram uma trama para poder marcar um encontro de um deles com a vítima com essa finalidade. Quando esse encontro foi marcado, os demais entraram escondidos dentro do carro da vítima, que estava sendo conduzida por um dos suspeitos, e lá surpreenderam a vítima e tirando a vida dela, que foi essa tragédia aí que aconteceu. O delegado André Costa foi quem deu início às investigações e falou sobre a busca de provas contra os envolvidos. Exatamente. No dia 17 de janeiro, o Luiz Carlos, a vítima, foi morta no interior da sua residência pelos autores que já estão capturados e presos. O corpo foi localizado no dia seguinte, uma sexta-feira, dia 18, e o veículo da vítima no sábado subsequente ao episódio. A partir daí, nós começamos a coleta de elementos de informação voltados a identificar o autor daquele delito. Conjugando uma série de elementos, tais como imagens de vídeo monitoramento a partir do itinerário imprimido pela vítima antes de sua chegada na residência, nós conseguimos localizar e identificar minimamente alguns elementos que apontaram vetores de autoria para os investigados. Aliás, os envolvidos foram deixando rastros que possibilitaram a polícia chegar até eles. Foi possível constatar que um dos investigados conduzia o carro da vítima antes da morte, bem como que os investigados utilizaram o veículo da vítima depois da morte da vítima. E no sábado, com a apreensão desse veículo, nós conseguimos colher outros elementos que apontavam a autoria delitiva para os autores, que foram presos e o crime já está elucidado em sua inteireza pela Polícia Civil. Independente de gênero, esse foi um crime brutal, onde a polícia trabalhou rápido no intuito de dar respostas para a comunidade linharense. Muito importante, foi um crime muito grave, muito sério, com muita violência, e é sempre gratificante para a gente conseguir elucidar um crime dessa natureza. E depois dos bairros Novo Horizonte e Araçá, o bairro Três Barras, em Linhares, também vai ganhar uma feira ao ar livre. O espaço escolhido fica na rua José Cândido Durão, em frente à Igreja Nova Aliança, ali bem pertinho do tiro de guerra. Segundo a Prefeitura, o local será demarcado para os feirantes do município e também vai contar com instalação de banheiros no dia de funcionamento e limpeza após a realização da feira. A previsão é de que a feirinha do bairro Três Barras comece a funcionar em 30 dias. O dia da semana em que ela vai funcionar ainda não foi escolhido. O senador Ricardo Ferraço está em Linhares para uma palestra sobre feminicídio. Essa palestra é organizada por acadêmicos da faculdade da Faceli e acontece no auditório da Faculdade Pitágoras. Por telefone, nós conversamos com o senador sobre esse tema. Olha, o nosso estado, o estado do Espírito Santo, está pontuado entre todos os estados nacionais, entre os cinco estados que mais pratica violência contra as mulheres, que se chama tecnicamente de feminicídio. O que é um tipo de violência que nós precisamos combater. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a trajetória dessa violência contra as mulheres. Vamos falar sobre as ações que estão em curso e aqueles que foram marcos muito importantes nesse combate, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que foi editada ainda em 2006, que de lá para cá foi muito importante, mas insuficiente para que a gente, na prática, possa eliminar da realidade capixaba e da realidade brasileira essa covardia, essa perversidade da violência contra as mulheres. Nós devemos combater todo e qualquer tipo de violência, mas a violência contra a mulher,
a violência contra as crianças, a violência contra os idosos. É um tipo de violência, qualquer violência é insuportável, mas esse tipo de violência, ele chama muito mais atenção ainda. E nós apresentamos projeto no Senado que visa contribuir, que visa aperfeiçoar ainda mais esse combate, que é o Estatuto das Vítimas, porque nós temos uma tradição no Brasil de proteger muito mais aqueles que praticam atos criminosos do que aqueles que são vitimados por essa violência sem precedentes que nós encontramos na nossa sociedade. Os casos são adversos. Pois aí estreia nessa segunda-feira aqui no C Notícias um quadro sobre moda masculina apresentado pelo colunista Juba. É o Hora H. Confira o quadro de estreia, a coluna de hoje. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos ao Hora H, um espaço para o homem que quer sair bonito. E nesse espaço, vou te dar algumas dicas de como você pode se vestir bem no outono. Hoje, vamos começar pela camisa, suas estampas, cores. Sabemos muito bem que o outono traz consigo dias mais frios e até um friozinho de vez em quando. Sempre que você escolher algo para poder vestir no outono, escolha algo mais opaco, que são cores mais apagadas, mais neutras. E para você que tem aquela camisa xodó no seu guarda-roupa, que realmente está desbotada, pega a calça jeans, pega essa camisa, pega um tênis super bacana e ponha junto com essa camisa xodó. Vai ficar bonito nesse outono. Não podemos deixar também de falar sobre a estampa xadrez. A estampa xadrez é o lema para o outono. Pega o seu xadrez, mas olha só, é muito importante pensar nisso. Siga o mesmo lema das cores para o outono. Um xadrez um pouco mais opaco, um pouco mais neutro. Nada de colocar cores muito vivas, tá bom? É isso aí. Isso foi mais uma dica de moda masculina do seu Hora H. Até a próxima. Vamos saber agora como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 422 a saca. Arábica 7, R$ 394. Conilon tipo 7, R$ 313 a saca. E agora o Tema Félix atualiza as informações esportivas. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Eliminatórias do torneio de futebol 1º de maio 2018. No último final de semana foram definidas mais 5 equipes para a festa final. O torneio de futebol 1º de maio, você está vendo aí, classificou no bairro Santa Cruz os times Planalto, Toca da Coruja, São Caetano do Guache. Classificados no campo do Brejo Grande, interior, São Cristóvão e Brejo Grande Júnior. Bem, a última eliminatória do torneio de futebol 1º de maio deste ano vai ser no próximo domingo no campo do Vasquinho, do bairro Interlagos. O mesmo campo vai sediar a festa final com os 16 primeiros colocados na luta pelo título de campeão. O estádio do Interlagos, chamado de Campo do Vasquinho, não tem nenhum espaço específico para a imprensa trabalhar, seja emissora de rádio, TV ou imprensa escrita. Mesmo se não der para a Rádio Cultura AM, com a nossa equipe, transmitir ao vivo lá o jogo final, você vai ficar, é claro, muito bem informado. Altemar, obrigado pela participação e até amanhã. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu converso com o ex-secretário de Segurança Pública, André Garcia, que está em Linhares para mais uma palestra com o tema feminicídio. A palestra será na noite desta segunda-feira e o bate-papo é daqui a pouco, depois do intervalo. E, gente, olha, o crime de feminicídio é tema de uma rodada de palestras que acontece agora à noite no auditório da Faculdade Pitágoras, aqui de Linhares, um evento organizado pelo Diretório Acadêmico Central da Facel aqui de Linhares, né? E um dos convidados, um dos palestrantes é o ex-secretário de Segurança Pública, procurador de Estado, professor André Garcia, nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor André? Tudo bem. Bom, de volta a Linhares e para debater um tema, para fazer esse bate-papo com os acadêmicos, um tema tão sério, né, que inclusive ganhou uma lei específica, que é o feminicídio, né, doutor Exatamente. André? Eu estou rodando, né, o Estado para discutir esse tema em vários municípios. E nós temos uma obrigação de tratar, que é uma questão que está relacionada muito a, eu diria, um atraso civilizatório. Infelizmente, a gente ainda tem hoje que debater a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher,
houve avanços do ponto de vista legislativo, você acabou de mencionar com a introdução da qualificadora, que é um aumento de pena e transformação da morte da mulher pela condição de ser mulher. Deixa que de ser um crime comum, né? Passa a ser um crime qualificado. Hediondo, não é? Que tem repercussão, inclusive, na própria progressão penal, né, do autor desse crime. Mas ainda estamos muito longe de dizermos que essa questão do machismo, muito forte na nossa sociedade, que é uma sociedade também patriarcal, ou seja, que traz como consequência a visão do homem, da mulher, que tem a mulher como objeto, que tem a mulher sob sua posse. É preciso avançar muito, e é por isso que é tão importante eventos como esse de discussão e de palestras com a juventude, com qualquer que seja a faixa etária, em qualquer que seja o espaço. Pois é, essa questão da violência contra a mulher, de maneira geral, né, muito se fala que ela está ligada exatamente a questões culturais, né, a um pensamento já ultrapassado. A gente já vive no mundo moderno em que isso realmente já deveria ter sido superado. Mas, enfim, parece que só com a imposição, com a força da lei mesmo, para tentar amenizar essa situação, né? A legislação reforça o enfrentamento, mas é fundamental que a gente consiga mudar a cabeça das pessoas, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Por isso que esse debate, a discussão não pode parar. Essa discussão tem que ser permanente na sociedade, tem que se colocar claramente qual é o papel que cabe a cada um, inclusive dos gêneros, que é a ideia da igualdade. A gente sabe, todos nós somos diferentes. A questão não é que a mulher deseja ser melhor ou igual ao homem, ela que deseja ser tratada de forma igualitária. Como mulher, equidade, né? Como mulher, respeitada na sua condição. Doutor André, o senhor, a gente até falava aqui antes de iniciar a entrevista, já desde 2008 está aqui no Estado, né, como secretário desde 2010, passou por várias pastas, né, pasta da Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, conhece bem a realidade do Espírito Santo, que é um dos estados assim, que historicamente sempre figurou entre um dos mais violentos, e essa questão da mulher não é diferente. A gente, infelizmente, ainda está no topo. O senhor acredita que a gente conseguiu avançar em alguns aspectos nesse quesito? Do seu ponto de vista de resultado, a morte de mulheres, os feminicídios, né, e homicídios dolosos, que em muitos casos acontecem também, tem caído no Estado nos últimos anos, né? O Estado tem uma sequência aí de redução de morte significativa. Mas mesmo com essa sequência, que eu diria até exitosa, que muitos estados do país têm observado os resultados que o Espírito Santo alcançou nos últimos anos, nós temos um desafio muito grande, porque os indicadores ainda são elevados. E por trás, especialmente das mortes de mulheres, há esse elemento, esse fator cultural a que você se referiu, que ele precisa ser impactado de alguma forma. E o impacto que eu entendo o melhor possível é através do diálogo, é através da ação do Estado, que deve amparar essa mulher vítima da violência doméstica, das pessoas que devem interromper o ciclo da violência. Sempre se falou, e a gente cresceu ouvindo isso, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pelo contrário, porque nós sabemos que os feminicídios, ou seja, a morte da mulher, pelo simples fato dela ser mulher, ele não acontece isoladamente, ele é o ponto final, ele é uma morte anunciada. Ele acontece sempre antecedido de casos de violência doméstica e familiar. Não há feminicídio que aconteça de uma hora para outra. Na maioria, eu diria quase totalidade dos casos, há sempre um histórico de violência. E vai se construindo isso. E se a gente conseguir interromper esse ciclo, e amparando essa mulher, vai ser possível a gente salvar uma vida. Nesse aspecto, o senhor acha, na questão do amparo, na punição a gente já falou que existe uma lei específica, mas na questão do amparo ali, do apoio, o senhor acha que a gente ainda é falha, a legislação ainda é falha nesse aspecto? Não é só a legislação, mas também a execução de políticas públicas, né? Nós temos no Estado já uma rede relativamente estabelecida de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, com CRAS, com CREAS, que são centros de referência especializada de assistência social espalhados pelo Estado. Mas é preciso, por exemplo, que nós tenhamos mais casas-abrigo para mulheres vítimas de violência. Hoje o Estado possui uma casa-abrigo que é, inclusive, administrada pela Secretaria de Segurança Pública, fica lá na região metropolitana. Precisamos ter mais casas para abrigar as mulheres, os casos mais graves de mulher, abrigar não só as mulheres, mas também as crianças, que são vítimas diretas da violência doméstica e familiar. Por consequência sofrem também, né? Certamente, sofrem até mais, porque elas estão sujeitas a um cenário de incerteza, de insegurança e não tem como lidar com essa situação. É preciso de amparo para esse tipo de situação especialmente.
Perfeito. Bom, mudando um pouquinho de assunto, saindo da questão do feminicídio, doutor André, quero falar com o senhor, fazer um balanço aqui, um apanhado geral desses últimos anos, né, dos anos que o senhor passou à frente da CESP. O desafio, como a gente disse, é enorme, né? O Estado tem os seus problemas. Temos aí agora o problema do Rio de Janeiro, né, nosso estado vizinho também. Aliás, a operação da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal tem conseguido prender muitos criminosos tentando entrar no Espírito Santo. Isso já era previsto, né? Já. Foi possível conseguir muitos avanços também nesse aspecto? Nós nos antecipamos, né? Tão logo foi decretada a intervenção federal no Rio de Janeiro, já por determinação do governador Paulo Artung, eu elaborei, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, um plano de contingenciamento, que a gente fala, de segurança da divisa, que vai continuar permanentemente, não necessariamente apenas com presença física, porque os pontos de bloqueio vão variando e as necessidades também, mas também com trabalho de inteligência, monitoramento permanente da divisa, troca de informações com a inteligência do Rio de Janeiro. Que esse risco já se mostrou que é real, né? Ele acontece, mas não digamos assim, na quantidade, na dimensão que as pessoas imaginam. Mas o mais importante de tudo isso é trocar informação. Eu fui lá para uma reunião com um interventor, o general Braga Neto, no Rio de Janeiro, para entender as ações que eles iam fazer. Né? Isso foi passado para o meu sucessor lá na pasta, para que ele entenda que é preciso que haja um processo permanente de troca de informações, porque a maioria dessas prisões elas acontecem porque há um canal permanente de informações de inteligência, porque nós sabemos as movimentações mais significativas que acontecem lá, e aí, por consequência, nós fazemos um planejamento mais adequado na região de divisa. Perfeito. O senhor acaba de deixar a pasta, quem assume exatamente o Coronel Nilton, né? Exato. Teve um papel fundamental durante aquele período que nós tivemos com a Polícia Militar. Foi por indicação do senhor? Foi escolha própria do governador Paulo Artung? Nós conversamos bastante com o governador e o governador entendeu que o perfil deveria ser esse, um perfil parecido com o meu do ponto de vista da gestão, da ideia de conceber a segurança pública com um programa que não só envolva as ações de polícia, por isso que a gente discute prevenção à violência, por isso que há um programa Ocupação Social, que é o programa do governo para prevenir a criminalidade violenta, com foco nos jovens, né, que são aqueles que estão mais vulneráveis à criminalidade, como vítimas e como autores também. Então, essa visão, diria, que não se repete, que tenta fugir do mais do mesmo, que é só viatura, contratar policiais, enfim, ela precisa prevalecer. É por isso que o Estado tem obtido os resultados nos últimos anos. O desafio é muito grande, a gente sabe, porque o problema da segurança não se resume a isso. Temos um problema legislativo, né? A legislação é muito ruim. Ela dificulta muitas vezes o trabalho da polícia, ela passa uma mensagem ruim para a sociedade, de impunidade, nos casos em que há, por exemplo, progressões penais muito precoces, o indivíduo mata uma pessoa, depois de 3, 4 anos já está na rua. Verdade. Esse tipo de situação é que a gente precisa enfrentar também, porque isso impacta diretamente na sensação de segurança do cidadão capixaba. Pois aí é algo que a sociedade dificilmente consegue compreender, né? Porque acha, é culpa do juiz que soltou. Não é culpa do juiz, e nem é culpa do delegado. Infelizmente, nós temos uma legislação, eu diria que ela é incompatível com a realidade das ruas. Não que ela seja ruim, mas ela é boa para a Suécia, não para a realidade brasileira. Não sirva para o contexto atual. Não, para o contexto brasileiro atual é preciso ter uma legislação. Eu digo sempre isso, eu não acredito que o direito penal, que a lei, seja a solução para todos os casos. Claro. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser mais adequada, compatível com a realidade das ruas. Perfeito. Doutor André, só para a gente finalizar, o senhor então deixando a secretaria, eu imagino que o trabalho, a intenção de continuar no serviço público, ela continua, né? Aliás, o senhor já é servidor público, né? Sim. O senhor pretende, a gente está muito próximo, né, de um pleito eleitoral. Nós tivemos, a exemplo, na Secretaria de Agricultura, né, o Tassiano, que se licenciou do cargo para se candidatar, vai ser candidato nas próximas eleições. O senhor segue o mesmo caminho? Eu estou saí da secretaria aceitando um desafio do governador, primeiro me filiando ao partido dele, no MDB, e a ideia é, de fato, concorrer, disputar as eleições para a Assembleia Legislativa, para o cargo de deputado estadual. Muito bem, então mais um aí na disputa, né, nas próximas eleições, e a gente espera também dos próximos eleitos, né, tanto em nível estadual quanto federal, um empenho também nessa questão, né, doutor André, de mudança da legislação de certa forma. Não tenha dúvida, é preciso ter gente lá com conhecimento e capacidade, experiência, para poder direcionar o debate e as soluções que a sociedade capixaba precisa.
Perfeito. Eu agradeço aqui a presença do ex-secretário, procurador e professor Dr. André Garcia. Vem a Linhares, né, para essa palestra sobre feminicídio, a convite do Diretório Central da Faceli, né, reunindo aí os acadêmicos em torno desse assunto. São 3 palestras na noite de hoje. O doutor André é um dos palestrantes. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu fico grato pela sua audiência. Você de Linhares e região, continue interagindo, deixando sugestões na nossa página no Facebook, o endereço aparece aí, facebook.com/TVC Linhares, para rever esta entrevista, compartilhá-la. Também acesse o nosso conteúdo no YouTube. Já o telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, um excelente começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.